Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a fé, segundo a Sagrada Escritura, esse discurso sobre a fé, para entendermos essa centralidade da fé cristã, que está centrada na pessoa de Cristo Jesus. É um ato de adesão a Jesus, ao anúncio do Evangelho, como também Paulo, é um ato de fé em Jesus. Então vamos refletir hoje. Quais são os dados estatísticos da palavra fé? Aparece 484 passagens em que 241 são verbos e 243 são substantivos. Não falamos aqui das preposições, dos pronomes e partículas. O vocábulo fé só é superado em número pelos termos Christos, que aparece 529 vezes no Novo Testamento, homem, antropos, homem, que aparece 548 vezes, fazer, poiein, que aparece 565 vezes, Kyrios, Senhor, que aparece 718 vezes, e Jesus, Iesus, que aparece 905 vezes. E Deus, que aparece 1314 vezes. Se ponderarmos que a fé nos vem pela audição, fides ex audito, a fé vem pelo ouvido, pelo anúncio. Romanos capítulo 10, versículo 17, assumem particular importância os termos dizer e falar, que aparecem respectivamente. Dizer 925 vezes no Novo Testamento e falar 1318 vezes. Quanto à palavra crer, temos em cada livro a seguinte relação. Em João, a palavra crer aparece 107 vezes. Nas epístolas, nós vemos 9 vezes, Paulo 54 vezes. E nos Atos, 37 vezes. Quanto ao termo fé, vem Paulo em primeiro lugar, nas cartas paulinas, 142 vezes. E também nas cartas de Hebreus, aparece 32 vezes, Tiago aparece 16 vezes, em Atos aparece 15 vezes. A prioridade cabe ainda nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, através dos dois conceitos, acreditar e fé. Vamos supor, em Mateus, acreditar 11 vezes, fé 8 vezes. Em Marcos, acreditar 14 vezes e fé aparece 5 vezes. Em Lucas, acreditar aparece 9, e fé aparece 11 vezes. Jesus de Nazaré, os evangelhos sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas.
Deveríamos estranhar que Jesus, inicialmente, nem exige nem rejeita a fé nele mesmo, como portador da salvação. Prende-se isto ao fato do caráter peculiar da expectativa do Messias, que Jesus, ao chegar, já encontrou enraizada no povo e que lhe causará as maiores dificuldades. Por exemplo, um exame atento na tradição de Mateus, Marcos e Lucas leva-nos à idêntica conclusão. Tratando-se do escândalo, os pequenos, que Jesus diz nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são designados em Marcos 9, capítulo 9, versículo 42, simplesmente como aqueles que creem. E em Mateus, capítulo 18, versículo 6, como aos que creem em mim. As injúrias pronunciadas pelo sumo sacerdote e seus cúmplices ao pé da cruz soam em Marcos capítulo 15, versículo 32, simplesmente como que ele desça agora da cruz para que o vejamos e creiamos. Porém, em Mateus capítulo 27, versículo 42, nós lemos, né? E nós creremos nele. Lucas fala de crer em passagens em que nos faltam referências paralelas. Por exemplo, como em Lucas, capítulo 8, versículo 12, sobre o semeador e os diversos trabalhadores da vinha. A associação entre fé e salvação lembra fortemente as formulações análogas no final, né, de Mateus 16, versículo 16, nos Atos, capítulo 16, versículo 31, e em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Aqui, evidentemente, uma explicação feita à luz da experiência pascal no seio da igreja primitiva. Esta hipótese é confirmada em Marcos capítulo 16, versículo 13, e Lucas capítulo 24, versículo 25. Ambas as passagens se situam na esfera da narrativa pascal, da experiência pascal. Como vemos em João capítulo 20, versículo 29, que serão sempre louvados os que não veem, mas creem, ou seja, os cristãos de todos os tempos. Do mesmo modo que, em ambos os textos, são censurados, na pessoa dos apóstolos ou dos discípulos que não creem em todos os tempos. Essas reflexões, depois dessa coisa complexa que nós vimos, agora vai ficar mais tranquilo. Essas reflexões acima, juntamente com os dados estatísticos que nós vimos, não podem, contudo, levar-nos a concluir que a ação e o ensino de Jesus, que primeiramente chamava a atenção para a presença do reino de Deus, nós temos que distinguir uma coisa. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus aparece anunciando o reino de Deus. Então, a centralidade da missão de Jesus é o anúncio do reino de Deus. Jesus é o anunciador do reino, mas a centralidade é o reino de Deus. Tanto é que ele pede a disposição de fé, né? Primeiro, conversão, a metanoia,
Mudança de pensamento para a fé, e é uma fé que é uma adesão ao anúncio do reino de Deus. Essa é a perspectiva evangélica. Já na perspectiva das cartas paulinas, os Atos, agora muda a referência. Agora a fé é a centralidade em Jesus. Jesus se torna o centro do anúncio da fé. Então vamos lá. Então Jesus, primariamente, chamava a atenção para a presença do reino de Deus. Então, assim, uma ênfase à pergunta: quem, afinal, era ele? Marcos capítulo 4, 41. Com a cessação da tempestade no mar. Necessariamente volta-se o olhar da mensagem e da ação divina que ele prega para os sinais denunciadores da pessoa daquele de quem procedem tanto a mensagem como os sinais. Somente no começo foi que Jesus se contentou, por suas palavras e milagres, com despertar a fé no reino de Deus que se aproximava. Mas precisamente os milagres forçavam os discípulos a examinar o problema do Messias. Segundo a narrativa dos sinópticos, o Jesus da pregação, ao fim da sua atividade pública, exige a fé no Messias. Então, não era só uma fé no reino de Deus, mas uma fé no Messias, o anunciador do reino de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. O episódio do problema em torno do batismo, com a resposta tirada de Isaías, capítulo 29, versículo 18, capítulo 35, versículo 5, capítulo 61, versículo 1, baseia nitidamente nessa explicação, como vemos em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6, e em Lucas capítulo 7, versículo 18 a 23. Neste contexto de ideias, o Evangelho de Marcos representa, assim, o primeiro passo de grande importância. É um evangelho catequético, que, no fundo, quer responder à pergunta: que tipo de Messias Jesus é? Então, tanto é que Marcos sempre tem a questão do segredo messiânico, porque só se pode dizer quem Jesus é no final do evangelho, porque aí vai compreender que tipo de Messias Jesus é. Que não é o Messias que muitas vezes os discípulos a multidão esperava de Jesus, o Messias político, mas é o Messias da cruz. Como o mais antigo dentre os 4 evangelhos, São Marcos, é ele um testemunho dos primeiros avanços da fé. E assim apresenta-nos pouca reflexão teológica, ao lado de uma imediata descrição dos fatos. Sob este aspecto, os outros 2 sinópticos, Mateus e Lucas, e também João, assinalam sem dúvida um passo à frente. Transparece visível acentuada tendência para a explicação e conscientização da doutrina da fé, sobretudo em se tratando das ações realizadas por Jesus. Mas o mais antigo dos evangelhos apresenta-nos já o que João nos dará de modo desenvolvido. Então, qual o mais antigo dos evangelhos? São Marcos. O Evangelho de Marcos fornece-nos já a imagem de Cristo em suas relações vivas com os ouvintes ou com os leitores. Por isso faz-se testemunha e exige a fé. Embora a palavra fé esteja longe de aí aparecer tão frequente
quanto aparece no Evangelho de São João. João diz positivamente, João capítulo 20, versículo 31, que seu Evangelho foi escrito para que creiais e na fé tenhais a vida. Já a conclusão de Marcos afirma o mesmo, positiva e negativamente, porém em termos futuros. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, Marcos capítulo 16, versículo 16. Embora nós sabemos que Marcos capítulo 16, versículo 9, até o fim do Evangelho de São Marcos, é um acréscimo que foi colocado ao Evangelho de São Marcos. Não pertence ao texto original, foi um acréscimo. Para bem entendermos esta palavra, irá nos ajudar a consideração de que a exigência da conversão, isto é, metanoia, é, segundo o mais antigo dos evangelhos, São Marcos, o mesmo que exigência de se crer no evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 15, que nós encontramos em Mateus capítulo 11, versículo 20, Lucas capítulo 10, versículo 13 a 15. Maldição das cidades que se recusaram a crer, não obstante os milagres. A conversão dá-se, portanto, por uma fé manifesta por atos. Uma fé que não se contenta com ouvir o Evangelho e proclamá-lo como verdadeiro, mas ajusta a vida de acordo com as suas novas exigências. Depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a fé. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.